Olá pessoal, então agora a gente vai continuar nosso estudo na história, que a gente já começou vendo um pouco sobre alguns países que foram importantes no contexto do período do início da Idade Moderna. Então primeiro a gente viu o Reino do Congo, depois a gente viu um pouco sobre a história da Índia, a história da China, a história do Japão. E agora, no novo capítulo, no capítulo 3, a partir da página 44, a gente vai estar vendo sobre os povos indígenas e os reinos africanos. Nesse primeiro momento, nessa aula aqui que a gente tá fazendo agora, a gente vai ver só um pouco da introdução sobre alguns povos indígenas e algumas características relacionadas a esses povos, aos povos indígenas. Depois a gente vai estar vendo sobre alguns reinos africanos, mas por enquanto o que a gente vai estar vendo é sobre os povos indígenas. E o que o livro traz aí sobre os indígenas? A partir da página 44, ele coloca primeiramente o que? Os movimentos indígenas. Então, a gente sabe que os indígenas, durante a história, eles foram de certa forma injustiçados. Por quê? Porque eles viviam aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Vamos ver um pouco sobre os indígenas aqui no Brasil, mas indígenas existiam em outros países também. Existia nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Chile, Colômbia. Em todos esses outros países, além do Brasil, também existiram indígenas. Mas observem, somente os indígenas do Brasil, como foram injustiçados, né? Eles viviam aqui no Brasil, aí do nada, lá em 1500, surgem os portugueses. Os portugueses chegam aqui no Brasil, se acham o dono de todo o território e o que fazem? Expulsa os indígenas. E aí, o que nós temos? No início, para vocês terem uma noção, antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, no início da história dos indígenas aqui no Brasil, observem bem, a população indígena era de aproximadamente 6 milhões de indígenas. Para vocês verem como a população indígena diminuiu, foi de mais de 6 milhões de pessoas para somente o que se encontra hoje de indígenas é aproximadamente 400 mil indígenas. Então foi de 6 milhões de indígenas para 400 mil. Observem a queda que foi grande do número de indígenas aqui no Brasil. E com essa queda, várias outras coisas vieram juntamente. Como o quê? Perderam território, perderam moradias, perderam a cultura deles. Então, observem como os indígenas sofreram muito na história aqui do Brasil. E não somente no Brasil, como eu falei para vocês. Em vários outros países, muitos indígenas sofreram, além dos que sofreram aqui no Brasil. E aí, durante toda a história do Brasil, começou a existir esses movimentos indígenas que nos fala aí na página 44. E qual era o motivo desses movimentos? Foi tudo isso que eu já falei até aqui. Reconhecimento do seu território, porque eles perderam muito território. A defesa de sua cultura, porque eles começaram a ser questionados por causa de religião, de costumes que eles tinham, e começaram a ser criticados e começaram a perder essa cultura. Então aqui eles defendem a sua cultura, a sua língua também, porque vocês sabem muito bem que os indígenas eles não falam o mesmo idioma que nós, que a gente. A gente fala uma evolução do português de Portugal. A gente fala o português do Brasil. Mas os indígenas,
eles têm as suas próprias línguas e eles defendem essa língua deles. E também a defesa da sua dignidade, do respeito que merecem enquanto povos e a defesa da natureza da qual se sentem parte. Então, durante a história da humanidade, especialmente aqui no Brasil, o contato, a relação do homem com a natureza sempre foi aquela relação de destruir a natureza para construir fazer as minhas construções, fazer as minhas casas, as minhas cidades, as indústrias. Então, não dizendo que os índios, os indígenas, porque vocês percebam muito bem que os indígenas, eles também têm uma relação de destruição da natureza. Só que o que é mais visado é a relação que nós temos. E por que os indígenas destroem a natureza? Eles também fazem queimadas, eles também desmatam. Para quê? Para fazer as plantações deles. Então, mas mesmo assim, eles ainda lutam pela defesa da natureza. Só para vocês terem uma ideia sobre isso. Agora, passando aí para a página 45, a gente vai estar vendo alguns aspectos dos nativos do continente americano. Porque existiram vários nativos em vários outros continentes, como eu falei para vocês. Mas aqui, o conteúdo ele dá um enfoque aqui para o continente americano. Que, como vocês conhecem, o continente americano ele é dividido em três. América do Norte, América Central e América do Sul. E o continente americano são esses três juntos. E aí ele mostra os nativos de todo o continente da América. Primeiro, que durante o processo das grandes navegações, Portugal e Espanha eram os principais países que estavam nesse objetivo de conquistar novos territórios. Então, eles viajaram para a África, viajaram para a Índia, viajaram para a Ásia, tudo na busca por território, pelo comércio, pelo lucro. E foi em uma dessas investidas de chegar em outro território que por um acaso chegaram aqui na América. Principalmente aí, primeiramente Cristóvão Colombo, que chegou lá na ilha de Guanani, na atual Bahamas, em 1492. Então, Cristóvão Colombo e os seus subordinados foram os primeiros a ter o contato com os nativos do continente americano, lá na América Central. E a partir disso, eles pensavam que tinham chegado onde? Na Índia. Porque qual era o objetivo de Portugal e Espanha? Era chegar justamente na Índia. Na época, lá nos anos de 1400 a 1500, as grandes navegações iniciadas por Portugal e Espanha tiveram como objetivo chegar na Índia. Porque a Índia era um local onde se encontravam várias riquezas, dentre elas as especiarias. Então, os portugueses e espanhóis queriam essas especiarias lá da Índia para vender no comércio da Europa e assim lucrar. E numa dessas viagens eles decidiram fazer um contorno para chegar primeiro na Índia e por um acaso chegaram aqui na América pensando que era a Índia. E por isso que os nativos da América ficaram conhecidos como os índios, porque eles pensavam que eram nativos da Índia. E com essa descoberta do chamado Novo Mundo, porque a América ficou conhecida historicamente como Novo Mundo, justamente porque não se conhecia a América e por ter esse contato, eles criaram esse nome chamando de Novo Mundo. E aí, vocês percebam que enquanto Portugal e Espanha lucravam bastante com o comércio a partir dessas grandes navegações, os nativos eles não lucravam em nada, porque eles eram explorados, eram atacados, dizimados
e sua cultura quase destruída. Porque hoje, um grande exemplo que nós temos hoje, é muito pouco sabido que a cultura indígena ela cresce, do contrário, ela está diminuindo, justamente por esse ataque ser verdadeiro. E ainda ó, tem um detalhe bem importante para vocês verem como a cultura indígena caiu, diminuiu muito durante a história do Brasil, que vocês percebam que o livro traz aí, ó. No início a população dos indígenas era, como eu já falei, né? Era 6 milhões de pessoas. E hoje o número chega em torno de 400 mil. Para vocês verem essa queda como foi grande. Continuando aí os nossos estudos, durante esse período da Idade Moderna que ocorreu essas grandes navegações de Portugal e Espanha principalmente, conquistaram muitas coisas, Portugal e Espanha. Só que os nativos perderam muitas coisas, morreram muitos, milhões. E percebam que duas formas que os indígenas diminuíram muito essa população deles, foram duas formas principalmente. A primeira, por causa de doenças que os portugueses traziam para cá. Então, o organismo do indígena não estava acostumado com as doenças dos europeus. Então, os europeus trazendo essas doenças, os indígenas não resistiam e morriam. Do contrário, da mesma forma, muitos portugueses morreram tendo esse contato com doenças que antes lá na Europa eles não conheciam, que só existia aqui no indígena. E eles pegaram também essas doenças e muitos morreram. E outra forma de diminuição da população indígena, além das doenças, foram as guerras e perda de terras que existiam constantemente entre as tribos rivais da época. Agora, passando aí para a página 46, o conteúdo aí vem classificar de duas formas os indígenas aqui na América. Então, ele faz uma primeira divisão a partir da localização deles. Porque, como eu já falei para vocês, os indígenas tanto vai ter aqui no Brasil, vai ter na América do Sul, vai ter na América Central e vai ter na América do Norte. Então, eles vão classificar os indígenas de acordo com a localização de cada um. Se um indígena vai estar lá na América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai ser conhecido, chamado como Sioux. Esse nominho aqui, ó. Sioux. Os indígenas encontrados lá na América do Norte são chamados de Sioux. Os indígenas encontrados aqui na América do Sul, por exemplo, aqui no Brasil, são chamados tupis-guaranis. Tupis-guaranis. E aqueles que são encontrados na América Central são chamados de maias. E ainda tem aqueles que são encontrados principalmente no território hoje do México, que são os conhecidos como astecas. Astecas. Então, segundo a localização dos indígenas, se classificam os indígenas nessas quatro classificações. Os Sioux, localizados na América do Norte, os Tupis-Guaranis, localizados na América do Sul, os Maias, localizados na América Central, e os Astecas, localizados no México. Então existem essas quatro classificações. E a próxima classificação é segundo a forma como se organizavam as sociedades da época, de acordo com a cultura. Então aqui é de acordo com a localização geográfica, onde é que estava localizado cada um. Só que existe uma outra classificação que é segundo a cultura. Então, percebam
que, segundo a cultura, eles são classificados em sociedades coletoras e caçadoras. Essa é uma primeira classificação segundo a cultura. E pelo próprio nome, percebe-se que esses indígenas aqui, eles são o quê? Eles são coletores e são caçadores. A segunda classificação, chamam eles de grandes civilizações agrícolas. Pelo nome dá para se perceber que eles são bastante inteligentes em quê? Na agricultura agrícola. Então existem essas classificações aqui dos indígenas, que é importante vocês perceberem e vocês analisarem, ó. Segundo a localização geográfica, os indígenas são classificados em Sioux, Tupis-Guaranis, Maias e Astecas. Segundo a cultura dos indígenas, eles são classificados em sociedades coletoras e caçadoras e grandes civilizações agrícolas. Então percebam essas duas classificações aí da sociedade, da comunidade indígena. Então nas próximas aulas a gente vai estar vendo cada uma detalhadamente, algumas características de cada um, e assim a gente perceber essas diferenças que existem, porque atualmente uma visão que se tem é que todo indígena é igual, mas como a gente está vendo aqui, ó, existem diferenças entre eles, existem classificações diferentes para eles. Então a gente vai estar percebendo essas diferenças nas próximas aulas. Por hoje era somente isso, essa aula. Do mais, a gente se encontra na próxima aula e fiquem bem. Tchau.